Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde você aprende a abrir uma loja de maquiagem a preço único de sucesso, com as dicas e as ferramentas corretas para uma loja de sucesso. Eu sou Raiane Rodrigues, empresária e mentora nesse mercado há muitos anos, e aqui eu vou te explicar tudo sobre o mercado, com base na minha experiência e na minha trajetória de alguns aninhos trabalhando com maquiagem e maquiagem a preço popular. E hoje, nesse vídeo, eu quero trazer um pouco sobre a questão do investimento inicial. Quando a gente pergunta para muitas pessoas, né, o que te impede hoje de começar a empreender nesse mercado? Por que você não começou ainda? Qual o seu maior medo, sua insegurança? A gente percebe que as pessoas estão um pouco presas, né, no medo de investir. E eu queria trazer esse vídeo aqui porque eu acho muito importante, primeiro com base na minha experiência, na minha trajetória, onde eu realmente queria empreender lá no início, né, nesse mercado, também tive esse medo, essa insegurança, era o único recurso que eu tinha naquele momento, era tudo que eu tinha para investir, para empreender em algo. E realmente dá esse medo. Meu Deus, será que vai ter retorno? Será que eu vou colocar esse dinheiro aqui e ele vai voltar de novo? Será que vai ter venda? Será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou conseguir tirar meu salário? São dúvidas de quem está iniciando em qualquer tipo de negócio. Então eu quero trazer hoje esse vídeo para você, para acalmar sua mente, para te esclarecer algumas coisas e te explicar de valores mínimos para começar, valores ideais, para que você fique segura desse investimento de começar nesse mercado. Mas antes de falar sobre isso, vamos pontuar algumas coisas aqui importantes. Primeiro, quando a gente tem medo para começar algo, insegurança, é porque a gente não está preparado o suficiente para aquilo ainda. Quando eu falo de preparado, é entendendo como funciona e dominando tudo sobre o mercado. Eu falo isso porque esse foi um erro que eu cometi. Eu fui em busca de uma sociedade, que era minha irmã na época, para começar essa loja. Ela tinha recebido uma rescisão, um dinheiro para investir, e eu trouxe ela para isso. Ela como a investidora e eu como a mão na massa do negócio, porque eu estava sabendo como funcionava. E a gente começou a entender algumas coisas e tudo mais. E o nosso maior medo e insegurança lá no início, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, era porque nós não tínhamos ainda convicção do que a gente estava fazendo. Eu, né, mais precisamente porque eu estava de frente daquilo. E eu comecei a entender que quanto mais eu entendia o mercado, quanto mais eu me familiarizava com ele, quanto mais eu me preparava, me capacitava para aquilo, mais segura eu ficava. A cada passo, a cada degrau, logo sendo feita, pedido sendo feito, Instagram, rede social da loja, e eu estava indo degrau por degrau e eu ia, entendi como funciona isso aqui, e mais em busca de um conhecimento e entendendo mais outras coisas. Isso ia me dando gás, energia, sabe, convicção de que aquilo ia dar certo. E eu comecei a entender que o que estava faltando era o conhecimento para mim, lá atrás. Porque empreender exige o conhecimento, gente. Não adianta você querer fazer qualquer coisa na vida sem conhecimento. Ou você vai cair em uma furada ou você vai fazer errado. Porque ninguém nasce sabendo tudo. Empreender é a mesma coisa. Engana-se quem pensa que sabe sozinho, que pode sozinho, que vai tentar sozinho. Não tenha esse pensamento. Isso aí pode ser realmente um grande percursor para você dar errado em uma loja de maquiagem. Então, isso é um ponto que eu queria trazer para vocês, porque eu entendi isso com a minha experiência vivida no mercado. Quanto mais eu me buscava conhecimento, mais convicção eu tinha e mais segura eu estava. Então, se você está aqui me acompanhando, vendo esses vídeos, querendo empreender com maquiagem, buscando ferramentas para isso e ainda está com medo, eu preciso te falar. Se prepara, se organiza, se capacite e busque conhecimento. Seja a sua melhor versão para tudo o que envolve a sua loja de maquiagem. Sobre o financeiro, se capacite para ser realmente uma boa administradora da sua loja. Saber para onde vai cada dinheiro, saber o que investir, para onde vai cada coisa. Sobre divulgação, entenda sobre redes sociais, entenda sobre postagens, sobre reels, parcerias, blogueiras, sobre divulgação, isso envolve tudo. Isso é 70%, 50% do sucesso de uma loja, a divulgação. Sobre produtos, busque se capacitar para saber o que cada um oferece, quais as qualidades, os benefícios daquele produto, o que ele vai ocasionar no cliente. Então, tudo isso vai te levar para um caminho de sucesso em uma loja de maquiagem e te deixar cada vez mais segura. Hoje eu tô aqui falando para tantas pessoas, hoje nós temos mais de 7 mil alunos pelo Brasil, mas não é fácil, nunca foi fácil. Me comunicar nunca foi fácil, aprender não foi fácil, ensinar também não, mas a cada degrau que eu construía, mais convicção, mais confiança eu sabia e eu estava tendo para mim e para minhas lojas.
E hoje estou aqui ensinando para você e para tantas mulheres pelo Brasil. Então isso é um cálculo base para qualquer pessoa, se preparar, ok? Então eu quis começar o vídeo falando sobre isso, para que você entenda um pouco da minha experiência também. E agora vamos lá para onde eu quero chegar com isso. Quando a gente está investindo em um negócio de maquiagem, por exemplo, eu sempre falo aqui, se você me acompanha, você já me ouviu falando isso, ou vai ouvir em algum vídeo meu por aí. Eu indico para começar no online a partir de R$1.000. Por que isso, Rayane? Eu tenho R$500, não posso começar a minha loja? Não posso começar a vender com R$500? Poder você pode, mas não é o ideal. E quando eu falo ideal, existe o real e o ideal, né? E eu sei que uma pessoa que tem R$500, ela consegue chegar em R$1.000 para investir em uma loja de maquiagem. Eu tenho certeza disso. Então, o ideal é esse. Por quê? Não adianta começar com meio gato pingado, com 3 tipos de produtos, 4 tipos de produtos. Você não causou uma boa impressão e nem impacto. Então, eu sempre falo isso aqui anda junto. Impacto e a necessidade, o desejo, e gerar esse desejo visceral de compra no seu cliente. Isso você só consegue como? Começando com o pé direito. Variedade de produtos, qualidade de produtos, atendimento de excelência e por aí vai. Então, R$1.000 vai te dar um padrão, um parâmetro de começar bem, com uma quantidade bacana, ideal, saudável, para atender todo tipo de gosto de público na sua loja de maquiagem. Então, por isso que eu falo que é a partir de R$1.000 para o online. Mas R$1.000 ainda é muito pouco. É o ideal. Consigo mais, Rayane, mais R$1.000 para investir no online, mais 3.000. Perfeito, quanto mais, melhor. Agora, se você chegar em um teto de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 reais, você já pode começar a pensar em uma loja física. Então, percebe que tudo é um equilíbrio? Até determinado ponto você pode estar aqui. Passou disso, você pode estar lá. Então, é entender toda essa logística. Por quê? Se eu tenho 9, 10 mil reais de investimento, por que eu não começo com uma loja física logo, onde eu vou ter o online funcionando e vou ter o físico funcionando, meu ponto de atendimento, meu ponto de retirada, o meu local físico? Por que não? Você vai deixar dinheiro na mesa e só começar no online, porque o seu capital te permite começar um pouco além. Então, isso é muito importante você ter muito claro na sua cabeça. E por que eu estou falando isso? Porque existe medo aí, insegurança que eu sei de começar. Às vezes, investir R$1.000 que seja, parece pouco, mas para muitas pessoas é muito, é tudo que ela tem. Mas eu preciso te falar, você tem que dar o primeiro passo, porque o medo vai te deixar no mesmo lugar para sempre. E segundo, você tem como facilitar isso? Se preparando, se organizando, se capacitando. O medo não vai existir. O medo só está ali muitas vezes quando a gente está despreparado para aquilo. Quer ver uma coisa? Você tem medo de andar na rua normal de asfalto? De sair da sua casa, de pisar no chão? Tem medo disso? Você não tem medo disso, porque você foi acostumado a fazer isso. Você anda no dia a dia, você anda desde bebê, você caminha desde bebê, você foi preparada para andar, para caminhar, para viver. Você não tem medo disso. Agora, você tem medo de andar de avião? Você tem medo de pular de paraquedas? Você tem medo de altura, de subir um monte muito alto, olhar para baixo? Você tem medo disso? Você tem medo disso, né? Assim como eu. Por quê? Nós não fomos preparados para aquilo. Agora, pergunta para um piloto de avião se ele tem medo de pilotar. Pergunta para um professor de parapente se ele tem medo de saltar de paraquedas, enfim, ou dar aula sobre isso, ou ensinar sobre isso. Pergunta para esse tipo de pessoa. Não tem medo, eles foram preparados para isso, eles buscaram conhecimento, eles entenderam tudo sobre aquilo. Altitude, vento, eles se prepararam, eles dominam o que eles fazem. Eles são preparados para o que der e vier, para o ruim e para o bom. Assim é empreender. Você tem medo do desconhecido porque você ainda não domina ele. Então, isso que eu quero passar para você nesse vídeo. Porque se você se prepara, se você se capacita, se você se organiza para empreender em qualquer nicho que seja, mas aqui falando de maquiagem, você não vai ter medo. Você vai fazer com convicção, com certeza, e o resultado é certo. Então, investimento não é um bicho de 7 cabeças e não deve ser pesaroso para você. Pesaroso deve ser começar sem conhecimento. Então é para isso que a gente está aqui. Esse trabalho tem alcançado muitas pessoas. Espero que vocês tenham sido ajudada pelo meu conteúdo aqui cada vez mais, porque esse é o meu propósito aqui, ajudar pessoas como eu não fui ajudada a começar, com que você comece do jeito certo, como eu não pude começar, porque eu não tinha esse caminho, essa clareza, mas a experiência me trouxe até aqui. Então esse é o conteúdo, o foco desse canal, do nosso trabalho aqui.
E aí, quando eu falo de 5 mil de mínimo de investimento para uma loja de maquiagem, eu estou falando que esse é o mínimo, tá? Existe o ideal e existe o real. Rayane, tudo que eu tenho é 5 mil. É assim que você vai começar. Rayane, eu tenho mais de 5 mil. Você vai agregar ainda mais, vai começar ainda maior. Então, 5 mil é o mínimo. Por quê? 5 mil é o mínimo para começar uma loja física. Porque você precisa de estrutura do mesmo jeito para um espaço físico. E 5 mil, eu estou falando de uma loja pequenininha, um box de maquiagem, aonde você vai concentrar os esforços nos produtos e não na estrutura. Grava isso, porque o pessoal pensa, 5 mil eu vou fazer uma loja de parar a cidade. Não, não, não. 5 mil é uma loja pequena, só para você startar o seu espaço físico. Pezinho no chão, focando nos produtos. E estrutura vem depois. Então, esse vídeo muito pode esclarecer isso. Sobre medo de começar e sobre estoque, investimento ideal. 1.000 ideal. 5 mil ideal. Mais do que isso, perfeito. Só vai agregar ainda mais a tua loja de maquiagem. E quando eu falo, pessoal, que uma loja de maquiagem precisa de um estoque variado, eu estou falando simplesmente do que você vai oferecer para o seu cliente. No sentido de, olha o que aconteceu esses dias com a pessoa que eu atendi. Passou pelo curso, mas mesmo assim não seguiu a aula que eu ensinava. E aí teve que pagar uma mentoria mais cara para consertar um erro que foi cometido, podendo ter feito certo, porque não seguiu a questão do conhecimento. E aí tinha ali mais de 15 mil para investir em produtos. Investiu nos produtos, mas investiu completamente errado. Como que ele investiu nos produtos? É um aluno. Ele pegou 15 mil reais. Ele comprou 5 boxes de base, 10 boxes de batom, 5 boxes de rímel, 4 boxes de corretivo. Enfim, ele pegou ali o que ele achava que venderia mais, pele, acessórios. Ele comprou 10, 5, 7, 8 boxes de cada daquele item. Claro que alguma coisa ficaria de fora, porque ele focou muito na quantidade de determinados produtos. E aí, quando a gente foi começar a fazer aquele check-up, aquele levantamento, para entender o porquê que ele não estava vendendo tanto, por que o ticket dele não estava subindo, a gente viu que era o quê? O cliente chegava ali, a loja tinha muita coisa. Tinha, mas tinha muita coisa do mesmo produto. Então o cliente não conseguia subir ticket, porque ele queria, de repente, uma coisa diferente que não teria. Ele teria as mesmas coisas só. Base, corretivo, eu quero um body splash, não tem. Eu quero um gloss de volume, não tem. Eu só tenho base, corretivo, pó, compacto, volume. Não tinha variedade. Então, como que ele subiria o ticket dele? Ele tava, poxa, Rayane, eu tô vendendo só 300 reais, 200 reais por dia. Aí eu, como assim? Tá muito baixo isso. Preço popular, tem uma coisa errada. E começamos a identificar. Faltava a variedade de produtos. Então, não adianta também ter muito e não entender isso de uma vez por todas, que você precisa ter variedade. Isso que vai te fazer subir ticket. Vender mais e mais e mais, porque o cliente quer de tudo um pouco. Ele não quer só um produto, ele quer o máximo de produtos possíveis, de variedades, de novidades e por aí vai. Então, quando você entende isso, que a variedade precisa estar à frente de qualquer coisa, você vai dominar a sua cidade, o seu público vai querer comprar de você cada vez mais, porque você é uma loja que tem de tudo um pouco. Então, é muito importante entendermos isso para não errar mais no estoque, nem no investimento, e nem comprar de mais e nem de menos. Comprar na medida certa. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém, escreve aqui embaixo sua experiência e me acompanhe para mais dicas e mais conteúdos como esse. Até o próximo.